Nossa Senhora das Lágrimas e a Besta de Sete Cabeças. Você vai aprender aqui com Nossa Senhora das Lágrimas, com a Irmã Amália, com Nosso Senhor Jesus Cristo, a vencer essa besta de sete cabeças, e essa pode ser uma das mensagens principais da sua vida, para salvar o seu casamento, para salvar as suas amizades, o seu relacionamento de namoro, enfim. É só ficando nesse vídeo que você vai desfrutar desse conteúdo maravilhoso. Lembrando que nós ainda estamos, gente, com a nossa promoção de até 50% de desconto. Você vai perceber que todo esse conteúdo que eu vou trazer para vocês é mediante a leitura. A leitura espiritual é uma graça enorme que nos concede a sabedoria do céu. Então clica no link aqui embaixo e desfrute dessas leituras que eu também vou estar indicando ao longo desse vídeo, tá? Nós tivemos a graça, irmãos, a graça de Deus de trazer ao mercado editorial brasileiro o livro da Irmã Amália e a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. Eu não sei se você já o possuiu. A senhora Rita Elisa Seda fez um trabalho primoroso, trazendo ao público brasileiro essa santa aqui, né? Ela ainda não foi, mas é uma mulher muito virtuosa, que eu costumo chamá-la do Padre Pio de Saia. E o preço que ela pagou para ter essas revelações, essas comunicações, tanto de Jesus como da Santíssima Virgem Maria, foi um preço muito caríssimo dela ter que sofrer ataques físicos do demônio, os abandonos interiores terríveis que ela sofria em virtude, né, de estar unida com a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e as dores físicas a ponto do rosto dela ficar todo ensanguentado por causa daquilo que ela vivia unido à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo como uma estigmatizada. Ou seja, cada palavra que a Irmã Amália traz para nós, dos seus êxtases que vem de Jesus, que vem de Maria, vale ouro, e você vai ter uma graça. Todas as semanas, às terças-feiras, eu vou estar soltando um vídeo comentando para vocês as palavras, e a gente vai começar, e eu não sei quando que vai terminar, porque esse livro tem 540 páginas, tá? Mas uma das coisas que eu gostaria de destacar, que foi algo muito maravilhoso, é que na vida da Irmã Amália e dentro da congregação religiosa dela, teve um voto especial que parece-me que é uma virtude meio que desprezada hoje em dia, e ela é desprezada porque as pessoas não têm o conhecimento dela, né, que é a virtude da mansidão. E na verdade foi Nosso Senhor Jesus Cristo que logo no início da congregação das missionárias de Jesus crucificado, pediu para a Irmã Amália adquiri-la, porque tinha muitos prêmios e principalmente a conquista das almas em relação a essa virtude. Então a senhora Rita vai dizer aqui, ó, mansidão espiritual era ponto crucial para cada missionária procurar viver para a maior glória de Jesus crucificado e maior alcance do reinado de Nossa Senhora. Então, cheia de espírito de reparação pelos pecadores e compensação pelos ingratos, a missionária ouve atentamente a palavra de Jesus. Qual? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, sendo esse o mais importante trabalho ao iniciar o noviciado. Eu já começo dizendo para você que Santo Agostinho, um dos maiores santos da Igreja Católica, ele vai nos ensinar assim, ó, Jesus não pediu para você criar mundos, sair ressuscitando os mortos e operar os mais estupendos milagres. Jesus pediu para que você aprendesse dele a humildade e a mansidão. Agora, talvez por nós não entendermos o que essa virtude é, o que ela significa, como que ela glorifica a Deus e como ela pode beneficiar as nossas vidas, nós não lutamos tanto para adquiri-la. Então percebe, primeiro você admira a virtude pela inteligência e depois você abraça ela pela vontade. E graças a Deus, ao longo de muitas lições espirituais, Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou a Irmã Amália a virtude da mansidão, e eu vou chegar na parte de como que isso daqui vai destruir essa besta de sete cabeças. O que aconteceu, pessoal? Também, percebendo que dentro do mercado editorial brasileiro carecia um livro sobre a mansidão, junto com o meu amigo Claudinei, a gente organizou este livro aqui, ó, Mansidão, a Virtude do Coração de Jesus, que são vários textos de célebres autores, Santo Afonso, Tanqueray, Garrigou Lagrange,
Inclusive nós colocamos aqui também as palavras de Jesus para a irmã Amália. Eu vou começar a comentar junto com vocês aqui para vocês entenderem a riqueza disso, tá? E depois eu gostaria de ver o seu comentário, claro, se isso foi de serventia para a sua alma. Quando estiveres aos pés do altar e vos lembrardes que por causa de vosso modo de proceder, o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, ide primeiramente reconciliar-vos com ele, procurando o meu representante, o meu ministro. Amada alma que me lês, a ira jamais teve parte comigo. Portanto, todas as faltas contra esta bela virtude são obstáculos para a nossa união. Você está diante do Santíssimo Sacramento, rezando diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E não é permitido que você esteja magoado com seu irmão, com seu próximo. No sentido do quê? Essas irmãs estavam vivendo uma vida religiosa. Então elas se uniam a Deus em sacrifício, em oração intercessória, para que os benefícios da oração viessem para o mundo, em virtude da salvação das almas, dos missionários, da santificação do mundo católico. E qual que é o impeditivo para uma oração não ser ouvida? É a mágoa contra o seu irmão. Por isso que Santo Agostinho vai nos ensinar, quando fores orar, comece perdoando. E aqui eu acho que vale muito a pena eu relembrar a vocês um dia que eu fui numa congregação religiosa de carmelitas e eu estava vendo a oração das irmãs e num determinado momento eu vi uma religiosa de joelho diante da outra e elas estavam fazendo um ato de perdão e depois me foi explicado que como a ordem carmelita é uma ordem que intercede de fato pela igreja, é obrigatório quando uma irmã está magoada com a outra fazer um momento de perdão antes da oração. Porque senão a vocação delas é obstruída, ela não funciona, essa oração não tem eficácia, essa oração não sobe. Ou seja, meus irmãos, tanto a oração de um religioso, de uma religiosa, como a nossa oração também encontra obstáculo, porque nós não obedecemos o mandamento maior de Deus. Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. E aí quem é uma pessoa que não vive a mansidão, ela é corroída pela ira. E é próprio da pessoa irada, iracunda, não perdoar o seu próximo. Guardar mágoa, ressentimento e toda espécie de veneno dentro do coração. Qual que é o benefício disso? Nenhum. Por quê? Porque a ira obscurece a inteligência, vai dizer Santo Tomás de Aquino, e nos impede de receber graças na oração. Então Jesus Cristo está dando uma dica aqui, e até nesse sentido falou para procurar o padre, mas você pode procurar a pessoa no espírito de mansidão. E se a pessoa não quiser me perdoar, você fez a sua parte, né? A ira jamais teve parte comigo, portanto todas as faltas contra essa bela virtude são obstáculos para a nossa união. Então eu coloco uma barreira para me unir ao coração de Jesus, para estar unido com Deus. Pois muitas vezes tenho dito que a ira é o caráter próprio dos demônios, enquanto a mansidão é o caráter dos meus filhos. Porque essa qualidade é minha, e por ela o mundo conhecerá que na realidade sois meus. E aí Jesus continua: bem-aventurada a geração dos mansos, porque a ela lhe será reservado o esmagamento da besta das 7 cabeças, que são os 7 vícios capitais. Então assim, vencer a gula, a avareza, a luxúria, que tanto tem dizimado almas por aí, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba, cabeça, pecados capitais vêm de cabeça, e que desta cabeça vem toda uma ruína da nossa vida espiritual, podendo desembocar uma alma que perseverar nesses pecados capitais no inferno. Ou seja, vencer isso. O que eu preciso fazer? Aqui está a resposta. Bem-aventurada a geração dos mansos, porque a ela lhe está reservada o esmagamento da besta das 7 cabeças, que são os 7 vícios capitais. São João Crisóstomo vai dizer que uma pessoa mansa, talvez a gente não compreenda muito bem e pensa que o manso é um bobão, Ele fala que o manso, ele é mais forte, mais alto e mais inabalável do que uma rocha. E a questão não é que você só fica forte contra a ira.
Por que você se fortaleceu de tal maneira contra a ira e você tem uma qualidade de domínio próprio, de calma para com o seu próximo, Deus também te concede a graça de vencer os pecados, a ponto de você tornar-se livre. Por quê? Porque se a mansidão é a virtude que te torna mais próximo do coração de Jesus, é nessa fornalha de amor que você recebe esse fogo do Espírito Santo que queima tudo aquilo que não presta na sua vida, na minha vida e de quem adquire essa virtude. Ou seja, pelo que eu comecei a falar, já dá para perceber que esta virtude é saborosíssima, ela é cheia de graças e deve ter um desejo profundo do nosso coração. Já deu para você contemplar algumas coisas? E aqui continua dizendo, ó, compreendeste a minha alma, por que me chamais de bem-aventurados mansos? Por que chamei de bem-aventurados mansos? E aí Jesus vai dizer, falando para uma malha, dos homens, até o dia de hoje, poucos foram, muito pouco os que compreenderam esta necessidade e a intensidade da prática destas minhas palavras. Dá uma procurada no Google sobre livros sobre a humildade. Livros sobre a humildade. Você vai encontrar vários, inclusive esse daqui que é um dos melhores que eu já li na minha vida. Aqui na editora nós temos 2 obras sobre a humildade. Mas Jesus não diz, aprendei de mim que sou humilde de coração. Ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí se você procurar algum material sobre isso, você vai ver que quase nós não temos disposto. Por quê? Porque eu percebo que é uma virtude que não é admirada e as pessoas não descobriram ainda a potência de graça que está inserida nela. Muito pelo contrário, os santos, principalmente São Francisco de Sales, foi um homem ávido na busca dessa virtude e que proporcionou-lhe graças imensas. Agora percebe, se nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e toda palavra emudece diante do pedido de Deus, será que nós não deveríamos olhar com mais atenção para o que ele disse, que aprendei de mim? Agora, eu só vou aprender aquilo que eu tenho conhecimento, meu Deus do céu. Se eu não busco um conhecimento sobre o que é essa virtude, como que eu vou aprender se isso daqui não está no meu campo de consciência, se isso daqui não está gravado na minha inteligência? E aí ele vai dizer aqui, ó, poucos foram, muito poucos os que compreenderam essa necessidade. Eu digo para você que eu já tive muitos dissabores na minha vida. E muitas perdas e perdas de graças, porque eu ainda não compreendi muito bem esta virtude. E eu estou numa fase da minha vida que mais do que nunca eu estou buscando meditá-la. Por quê? Porque eu tenho 5 filhos. E os meus filhos são fogo, são furacão, são vulcão. E principalmente um deles, eu percebo que precisa com uma urgência desta virtude. E se ele não vê isso no pai e na mãe, ele vai ter complicações muito grandes na vida dele. E eu também, né, precisando na minha vida, mas o que me ocorre para dizer agora, em um desses meus filhos, que é extremamente tempestuoso, falei, se ele não vê no pai essa qualidade, ele não vai ser poupado pelas dificuldades da vida. E antes de eu pregar para o meu filho com palavras, eu preciso dar o exemplo para ele dessa doçura dentro de casa, principalmente com a mãe dele e com os irmãos dele, e eu mesmo mostrando um autodomínio sobre a minha vida. Por quê? Porque eu amo demasiadamente os meus filhos e não quero que ele sofra em consequência do pecado. Ele vai sofrer pela perseguição, pela cruz, por amar a Deus. Mas ficar tomando pancada da vida porque não tem essa virtude, eu não quero isso daí para ele. E aonde que é o lugar onde ele deve aprender a virtude? No ambiente familiar. Isso daqui Jesus ainda vai continuar falando. Por isso, fiz brotar de meu coração alanceado uma geração de mansos que povoaram a terra, distribuindo assim em abundância o mel de meu doce coração. O coração manso é a minha morada de predileção, pois nele só há misericórdia. Vede como os que me compreendem neste ponto são tão misericordiosos. Nesses corações habito e deles faço o trono do meu perdão. Uma das coisas que eu achei muito lindo foi quando eu li a vida de São Paulo da Cruz,
E ali nesse livro, que inclusive no mês que vem nós teremos esta graça para vocês, ele era muito austero, muito penitente e muito rígido consigo mesmo. Mas ele era uma doçura com outras pessoas. E o que você percebe que tem nessas pessoas? Eles são altamente doces, compassivos e misericordiosos com as pessoas. É aquele olhar que você revela o amor de Jesus, a paciência de Jesus, a doçura de Jesus, uma palavra lotada, cheia de amor, de bondade, de misericórdia, de prudência. E por que isso acontece? Santo Tomás de Aquino vai nos dizer que nós nos transformamos naquilo que amamos. O manso, ele fica muito grudado no coração de Jesus. E essas qualidades do coração de Jesus vai tomando conta da vida interior e ela reflete no exterior desta pessoa. E quem acaba sendo beneficiado? Em primeiro lugar, Deus, que é glorificado nos mansos. Em segundo lugar, essa pessoa, porque ela tem uma paz interior. Mas também são beneficiados os outros, que tem uma pessoa diante dela que é reflexo da imitação de Cristo. Porque que São Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo teve que aprender por excelência a virtude da mansidão e da humildade, pois é isso que Cristo pedia. E o que Paulo fez? Ele serviu o próximo com amor e salvava uma multidão de almas. O que o humilde faz? Ele serve o próximo com amor e salva uma multidão de almas também. Bem-aventurada és a geração mansa, porque tu serás a esmagadora da besta infernal, dando assim a prelibar as doçuras do meu coração. Ó alma que me lês, enche de santo entusiasmo e pratica esta bela virtude à custa de qualquer sacrifício, porque um dia bendirá todos os sacrifícios que ela te sugerir. Deseja ser semelhante a mim? Eu bem o sei e com isto me alegra. Seu na realidade, brilhando nesta virtude diante de mim como o sol. Então, o Senhor disse que terá uma geração mansa que vai esmagar a cabeça da serpente. Em outro lugar, ele disse que depois ele vai falar aqui no final, né, amados filhos, se hoje vos mandasse de novo Maria, minha mãe santíssima, no meio de vós, e a vista coberta com o manto da mansidão, todos os homens correriam a ela, que sem dizer palavra converteria todos os homens. Cara, se a gente pensar no significado do que Jesus está dizendo sobre Nossa Senhora, ele falou que só dela vir, ela converteria os homens sem dizer palavras. Se ele está falando da mansidão, esta qualidade de Nossa Senhora que converteria tantos homens. E no sentido, eu faço uma reflexão. Porque eu vejo tantas pessoas fazendo apostolado na internet, e talvez algumas vezes eu possa ter feito isso por uma força de achar que isso é virtuoso, ou de achar que muitas vezes o evangelho é assim. Mas algumas pessoas serviram de uma certa estupidez nas palavras, e isso daí não é uma qualidade do meu ministério, eu não faço isso com as pessoas, mas de uma certa agressividade, de um jeito com uma rudeza de tratar o próximo, né? Eu mesmo entrei num grupo e saí, graças a Deus, que falava sobre trabalho, sobre marketing, e a pessoa que falava dentro desse grupo, nossa, quando eu escutei aquela aula eu falava assim, cara, o que eu estou fazendo aqui nesse grupo? Porque de cada 10 palavras, 20 eram palavrões e relacionadas à questão da vida sexual. Falei, mas por que essa pessoa fala tanto palavrão assim? Mas eram palavras grosseiras. E o jeito que tratava o próximo era uma rudeza, e que eu olhava aquilo e eu falava assim, onde está o Espírito de Cristo habitando aqui? Né? Eu falava assim, nossa, que coisa mais estranha. E eu vejo que acontece que quando surge uma pessoa que faz apostolado e que ela pega uma determinada visibilidade, vem um monte de pessoas querendo copiá-las. Agora, é muito mais fácil você copiar uma pessoa que grita, que xinga, que dá murro em cima da mesa, mas não é uma ira santa. Aquela que Paulo dizia, irai-vos, mas sem pecar. Por exemplo, uma pessoa está avolumada na sua fala contra o aborto, contra uma injustiça, contra uma perseguição contra os cristãos. Não é isso que eu estou falando. É uma invectiva com o próximo. Eu gostaria muito que você entendesse isso daqui. Eu não quero ficar fazendo muito rodeios nisso que eu estou falando.
Mas é muito mais fácil você ser desta maneira. Por quê? Porque Jesus Cristo fala que esse se assemelha aos demônios, que é a qualidade do iracundo, do irascível dessas pessoas, mas que não é uma ira contra o pecado, acho que você já entendeu. É muito mais fácil você ser assim do que você ser como Cristo. Né? Aí depois eu vou falar algumas qualidades aqui da mansidão, que você vai ver como isso é certo. Mas não são esses que esmagarão o diabo, serão os mansos. E quem fez isso muito bem, por exemplo, na região dele, nesse mês aqui, eu estou gastando as minhas palavras para defender a fé católica contra os ataques protestantes. Inclusive, até vou deixar uns kits aqui embaixo contra isso, que são livros maravilhosos. Mas, por exemplo, São Francisco de Sales. Ele converteu uma região inteira de protestantes. Ele é tido como um dos santos mais mansos, se não for o que mais copiou essa qualidade de Jesus. Ou seja, por que ele convertia tantas pessoas? O segredo dele era a doçura. Ele era um homem que, dizem que depois da morte dele, debaixo da mesa de São Francisco de Sales, estava arranhada porque ele ficava encolerizado, mas ele preferia arranhar a mesa por baixo do que tratar mal o sermão. E ele se venceu, era um temperamento de fogo terrível, né? Eu que gosto de estudar os 8 temperamentos, era um apaixonado e se venceu, né? Ou seja, gente, os conquistadores das almas serão os mansos, e para ser manso tem que rezar muito, hein? Tem que ir muito para Jesus, tem que fazer muito esforço aqui, viu? Ó almas que me lês, enche de santo entusiasmo e pratica esta bela virtude à custa de qualquer sacrifício, porque um dia as bendirá todos os sacrifícios que ela te sugerir. E aí Jesus vai dizer, né? Deseja ser semelhante a mim? Eu bem o sei, com isto me alegre. Se eu, na realidade, brilhando nessa virtude diante de mim como o sol. Então Jesus, né? Eu repeti um pouco a leitura aqui, ele fala, se você deseja ser como a mim, é nessa virtude que ele quer. A mansidão, almas que me ouvis, é a prática da caridade perfeita. Escutai um pouco e verais como o que vos digo é uma realidade. A caridade não se exerce sempre, quando se dá esmola ou se visita um pobre ou um doente. Ah, não! A caridade perfeita deve ser abranger todas as ações de um homem que deseja ser santo. E aí Jesus vai dizer aqui, ó, pouco importaria ao homem fazer muitas esmolas e chegando à sua casa, sem colerizar-se com os seus, e nas suas maneiras e palavras, não pusesse a caridade que devemos ter com os nossos irmãos. Aí você imagina, uma pessoa sai lá na rua, um pobre está pedindo um dinheiro, ela vai, chega e dá um dinheiro, dá uma comida, serve um próximo a uma instituição de caridade. Chega em casa, arrebenta com a esposa. Ou a esposa arrebenta com o marido, porque isso daqui não é uma coisa que só pega os homens, não. Né? Uma esposa orgulhosa, com palavras que ferem, sem doçura nenhuma. Aí o pai na relação com os filhos sem paciência nenhuma, vociferando palavrões, falando coisas feias, machucando os seus filhos. É o que São Francisco de Sales dizia. Na rua aparecem anjos, mas dentro de casa são como os demônios. O que está faltando aqui? É a mansidão. E como que ela se manifesta através da doçura nas palavras? É uma calma que a pessoa tem, é um domínio da língua. Mas você entende que para antes você ter o domínio na fala, você tem que ter o domínio interior. É essa força. Agora você imagina o demônio querendo arrasar o seu lar, vocês vivendo uma situação adversa, irritabilidade, qualquer coisa assim, e num determinado momento você assim, ó, pleno, dominado pela paz, cheio de autodomínio. Poxa, o livro do Provérbios vai dizer que aquele que se domina a si mesmo é mais forte do que uma cidade murada. Ou seja, gente, são muitos benefícios. Muitos poucos são, por infelicidade, os que exercem a caridade com sua palavra, tirada de meu amabilíssimo coração, que muitas vezes é mais necessária do que a esmola material. Então Jesus está falando, são poucos os que exercem a caridade em palavras. Né? Xinga, maldiz, amaldiçoa, fala coisas que ferem demais as pessoas. Aí ele vai falar, ó, percorrei o mundo e vereis quantos suicídios, quantas calamidades, e por falta de apóstolos mansos, que saibam ir atrás dessas ovelhas tresmalhadas e lhe deis o bálsamo de uma palavra amiga. Então a pessoa está numa vida lotada de problemas, adversidade, doença,
problemas financeiros, problemas emocionais. A gente vê que hoje tem uma grande gama de pessoas depressivas, enfermidades físicas. E aí o que Jesus vai dizer? Uma pessoa mansa, cheia da doçura. Ela leva uma palavra que traz um conforto enorme para o coração dessa pessoa. Ela tem uma palavra de sabedoria, ela tem uma palavra de prudência, ou às vezes até uma palavra de profecia. E às vezes por causa desse apóstolo manso, dessa apóstola mansa, ele livra essa pessoa do suicídio, de uma desgraça, porque ele tem um amor profundo pela pessoa. Porque a humildade, eu li isso daí em algum lugar, agora eu estou me esquecendo, é a virtude que ensina você melhor se relacionar com Deus. E a mansidão é a virtude que te ensina a melhor relacionar com o próximo. Bem-aventurados mansos de coração, vai dizer o São José Alamano, porque possuirá a terra. Que terra é essa? Ele possui a terra do seu próprio coração. E porque ele tem a terra do seu próprio coração dominada, ele possui o coração de Jesus. E quem possui o coração de Jesus, possui o coração do próximo. Então, um manso, ele tem uma força de influência, mas não é mera persuasão. Porque eu quero ver você ler um livro de persuasão, ou ir num encontro de palestrante motivacional e levar uma palavra de conforto e levar uma pessoa dessa do suicídio, cujas forças do inferno estão maquinando contra esta vida. Vai ter palavra de persuasão por meramente leituras? Não dá, tem que ser divina. E aí Jesus continua dizendo que a mansidão é uma necessidade urgente e vede como ela é o complemento exato da caridade. Entra, almas que desejais ser perfeita, em um lar onde a mansidão não reina. Ó, que triste espetáculo presenciareis. O que você vai ver onde a mansidão não reina, segundo Jesus? Rixas sem contas, o meu nome blasfemado e finalmente o lar dissolvido. Quantos divórcios? Aí o Padre Pio dizia o quê? O caminho do divórcio é o caminho do inferno. Quantos divórcios se deram por causa da ira, porque a mansidão não reinou nessa casa, porque não aprenderam com São Bernardo de Claraval que é necessário fazer um contrato com a língua de não falar quando o coração estiver agitado, e justamente isso não consegue ser observado e vivido porque não tem a mansidão. E aí na hora falta caridade com as palavras e traz o quê? A ruína do lar, separação, destruição, marido com ódio da esposa com ódio do marido, com os filhos e vice-versa. Por causa do quê? Porque não tem a bendita da virtude da mansidão. O lar é dissolvido. Agora Jesus vai dizer, entra no lar onde ao menos um dos seus membros possui esta bela virtude. Nele vereis essa alma apaziguando, acalmando e finalmente o lar se convertendo em o quê? Uma antecâmara do paraíso. Sabe o que muitas vezes eu fico me perguntando? Eu tenho 302 mil seguidores inscritos no YouTube e 167 mil inscritos no Instagram. Provavelmente, 99,9% dos meus seguidores, eles são casados. Eles são esposo, esposa, ou tem algumas pessoas aqui que me seguem que são filhos, mas eu vejo aqui pelos meus dados do YouTube, eu tenho um público que me segue que é um pouco mais velho. Se você é casado, e essa aí é a virtude que Deus, é o estado que Deus lhe concedeu, e você está vivendo intempéries dentro da sua casa, por que você não começa a correr atrás dessa virtude? Perceba, é uma palavra que está chegando ao seu coração, palavras que Jesus disse à irmã Amália, que viveu em Campinas, que foi estigmatizada, que são palavras de ouro para chegar ao seu coração e dizer, ó, a solução para a paz do seu lar é essa, é a virtude da mansidão. Olha que beleza que é isso. Você não consegue ver a beleza aqui, ó? Olha que coisa mais linda aqui que Jesus está te dizendo aqui, ó. Entra no lar onde ao menos um dos seus membros possui esta bela virtude. Nele vereis essa alma apaziguando, olha, paz, calma, e finalmente o lar se convertendo em uma antecâmara do paraíso. Ou seja, Jesus está falando sobre as famílias, possivelmente assim era a família de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma antecâmara do paraíso. É uma bênção ver assim desse jeito. Isso que acontece no exterior, acontece no interior das almas.
O que eu posso fazer no coração que dia e noite se exasperam, que tudo o incomoda e que com tudo isso se inquieta. O que ele vai poder fazer? Sabe o que ele disse aqui? Nada. Aí a pessoa está na igreja buscando a Deus há 50 anos e Jesus dizendo, eu não posso fazer nada no seu coração, porque você é uma pessoa que tudo se incomoda, que tudo se inquieta, você não consegue louvar Deus nas dificuldades, não consegue ter paciência com o próximo. E o que Deus pode fazer na sua alma? Nada. Ó triste palavra, nada posso no coração irrequieto, no coração que não é manso. Só preocupação, 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 preocupação. Problema, problema, problema. Só vê isso, não olha para a cruz, para o manso cordeiro, que no momento da agonia rezava com mais intensidade ainda para suportar com mansidão as intempéries da cruz. Isso daqui é na vida de todo mundo. Mateus 10:38, quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Como pode me ouvir quem se altera a todo instante? Se eu só habito no silêncio e na paz. A pessoa toda hora se altera, se altera, se altera, se altera, se altera. Está com o coração extremamente tumultuado. Aí Jesus quer reinar, quer falar naquela alma, no silêncio e na paz. A alma não consegue escutar. Acaso tendes ouvido dizer que eu falo no meio do barulho? E aí quando a pessoa pensa no meio do barulho, ela pensa que é só numa coisa externa. Não, absolutamente não. É o interior da pessoa que tem que estar em silêncio profundo. Não só falo ao coração que silencioso me interroga. Almas que me ouvis, não é isto uma perda irreparável? Não é isto um mal terrível? Sim, porque jamais este coração me possuirá por completo. Ainda que esteja na minha graça, terá que pagar no fogo purificador do purgatório até o último ceitil de suas imperfeições, de sua má reflexão em ponto tão importante. Então Jesus está dizendo, isso daqui é um mal irreparável. Jesus está falando, isso é um mal não ser manso. E aí ele vai continuar dizendo, sim, porque jamais este coração me possuirá por completo, ainda que esteja na minha graça. E aonde que a pessoa vai pagar a impaciência dela, a ira dela? Se ela morrer em graça, no fogo do purgatório. Vamos ver, vós que me ouvis, como a alma que pratica a mansidão chega a ser propriedade minha. Chega a tal ponto de união comigo que em todo o seu exterior reflete a minha pessoa divina. O coração manso, vai dizer aqui, chega a tal união com a minha divindade que vê em si minhas qualidades divinas. O coração manso participa de minhas alegrias e de minhas tristezas, é compassível para com todos. Donde vem que sente imensa tristeza quando vê que sou desprezado e não sou amado. É o que fazia São Francisco de Assis, né? Ele via a dor de Jesus sendo desprezado e chorava no Monte Alverne. O amor não é amado. Mas qual que era o nível de caridade de São Francisco com o próximo? A ponto do Papa João Paulo II dizer o quê? O mundo sente falta de Francisco. E foi o que Santa Margarida Maria Alacoque disse sobre ele. Francisco foi o homem mais próximo do meu coração. E porque ele era um enamorado de Deus, ele era um apaixonado pelos homens. E a maneira com que ele conquistava as almas era uma coisa maravilhosa. E isso daí deve ser feito dentro da sua casa, tanto por você que é esposo como você que é esposa, para ambos se amarem nessa caridade mansa e para vocês educarem seus filhos no caminho desta mansidão maravilhosa, né? Aí agora, nesse livro maravilhoso aqui, você que está vindo comigo, gente, adquira isso daqui. Isso daqui foi um trabalho primoroso que nós fizemos, mas os melhores textos, né, aqui são palavras de Jesus, mas os melhores textos aqui de todos os autores que eu coloquei aqui, é um autor chamado Cornélio Alápide, foi um dos maiores interpretadores e comentadores da Sagrada Escritura. Na Igreja Católica nós temos esses gênios do céu, e ele vai dizer aqui, ó, é um texto meio grande, mas eu só vou ler em que consiste a mansidão, né? Então ele vai falar que o primeiro ponto consiste o quê? Em conservar para com todos a bondade do coração e da linguagem. Nossa, que maravilha, hein? Você amar essa pessoa no coração e, ó, quando você for falar com ela em palavras, exalar essa bondade com a pessoa. Nossa, a palavra boa, você ergue uma pessoa, você aparta uma briga, é como se você jogasse água num fogo.
assim, né? Em moderar a ira dos demais por uma resposta honrosa, quieta e sem dureza. Então a pessoa lá está irada e tal, você chega com uma resposta honrosa. Calma, reflete um pouco melhor, isto vai passar, não age desta maneira, sem dureza e tal. Em sofrer com paciência as injúrias. Você é perseguido, você é injuriado, mas você sofre com paciência. É uma força que te domina para você sofrer com paciência. E sobretudo porque você está tão unido a Jesus. E aí, meu querido irmão e minha querida irmã, vai dizer São Luís de Montfort, né? Não há nada da cruz sem Jesus e nada de Jesus sem a cruz. Você se alegra nessas injúrias, porque você quer parecer com seu mestre. Aí você, no quinto, em vencer um mal querer de um inimigo, aí depois você atrai esse inimigo, atraí-lo, ganhá-lo e convertê-lo em bom amigo com bons procedimentos e benefícios. É possível isso? Tem uma história aqui de São Clemente Hofbauer, que em favor das crianças pobres e órfãos saiu o santo a esmolar, expondo-se a humilhações e vexames. Ele sacrificava-se pelo bem das crianças e saiu um dia a esmolar. E vendo uma varanda de uma casa muitos homens em alegre reunião, julgou que ali receberia um auxílio para o orfanato e, aproximando-se modestamente de um daqueles senhores, disse-lhe: meu amigo, eu venho pedir-lhe um auxílio para os meus irmãozinhos. E o homem, nada amigo de padres e ainda menos disposto a dar esmolas, cobriu-o de injúrias e, exaltado ao extremo, com sumo desprezo, escarrou-lhe no rosto. E Clemente, com grande calma e paciência, toma o lenço, limpa o rosto e diz: meu amigo, isto foi para mim, agora dê-me alguma coisa para os meus órfãozinhos. Não houve entre aqueles homens quem não admirasse a heróica mansidão de Clemente. O próprio ofensor, arrependido, deu-lhe uma boa esmola e tornou-se grande admirador do santo. Você vê como que o pensamento de Deus não é o pensamento dos homens? E aqui, diante de uma atitude dessa, qualquer pessoa falaria: dá um cuspe na cara, mata o cara, soca ele, destrói com ele. Não, o santo foi cheio de domínio próprio, falou: o que é isso? Diante de uma afronta que Jesus sofreu na cruz. Ele, todo santo, recebe aquela afronta. Eu, com os meus pecados, não sou capaz de receber uma afronta dessa, né? Quem sou eu para me gloriar-me a mais do que Deus? Passou o lenço, foi para mim. Agora, você vê que coisa? Ganhou o coração do homem e ainda fez uma esmola maior. É o que está aqui, ó. Em vencer qualquer inimigo, atraí-lo e ganhá-lo e convertê-lo em bom amigo com bons procedimentos e benefícios. E não buscar a vingança. Um sexto, que faz parte da mansidão, não busca a vingança. Você vê, né? A maioria dos filmes de ação é o quê? São pessoas buscando vingança a todo momento. Você vê que a indústria hollywoodiana de filmes é a todo momento vingança, vingança, vingança. Isso daí vai entrando no nosso imaginário, povo. A gente vai ficando igual essas coisas aí, ó. Em operar sem aspereza, sem soberba, sem desdém, sem querer se antepor a ninguém, sem insultar ao desgraçado, sem chocar ao soberbo, senão procurando ganhar a uns e a outros com tato, insinuar-se com habilidade no coração deles sem que ninguém se aperceba disso. Bom, gente, tem muito mais coisa aqui. Agora, esta parte que você viu aqui é em que consiste a mansidão. Depois, tem um outro texto aqui. Qual que são as excelências e vantagens dessa mansidão, também chamado pelos santos e pelo próprio Cornélio Lápide aqui de doçura. A mansidão e a humildade são irmãs, como a ira é irmã do orgulho. O homem não pode ser manso se não é humilde, e se o sopro das paixões não se acalma em seu coração. Somente quando os ventos cessam, está tranquilo o mar. Então, qual que é a excelência dessa bendita virtude? Faz-nos agradáveis a Deus e aos homens, faz-nos imitar a Jesus Cristo, modelo de mansidão, proporciona-nos a paz do coração, faz-nos aptos para receber a sabedoria e adquirir os bens celestiais, segundo as palavras do rei profeta que está no Salmo. Ele dirigirá os mansos no julgamento, e dos mansos ele tomará seus caminhos. Que são as excelências, tá? Depois tem um outro ponto aqui ainda. Deixa eu ver se eu coloquei aqui um outro ponto. Tinha um último que eu tinha visto aqui, ó. Quais são os meios para que você possa adquirir e praticar a mansidão? Para adquirir a mansidão é preciso ser humilde.
Jamais o orgulhoso conheceu a mansidão. Meditar sobre a dignidade, a formosura e a bondade da mansidão. Então, por isso que nós aqui da Editora Imaculada temos esses livros para te oferecer. Você medita numa obra dessa, ó. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Meditar sobre a dignidade, como ela é formosa, e a bondade da mansidão, porque meditando nela você vai querer adquiri-la. Não dizer nem fazer nada quando nos sintamos agitados. Quarto, sobrepor-se às injúrias. Quinto, deixar a Deus o cuidado de vingar-nos. A mim me cabe toda a vingança, diz o Senhor. Eu darei a cada um o merecido segundo as suas obras. Romanos capítulo 12, versículo 19. Despender-se de tudo e unir-se tão somente a Deus. E no sétimo, propor-se frequentemente aos modelos de Jesus Cristo e dos santos. Então, neste conteúdo bem extenso aqui que eu fiz para vocês, que vai ser uma vez por semana, vocês ganharam um ouro do céu. Agora, se você descobre uma pérola preciosa, por que não mostrar a outras pessoas que estão precisando disso, que são as palavras do próprio Jesus, primeiro que eu comentei, a irmã Amália, e depois um grande comentador bíblico, né, da nossa igreja. Então, queridos, que você possa rezar continuamente essa jaculatória, Jesus manso e humilde de coração, e fazer o que Cornélio Lápide também ensinou, né? Meditar para você ver a formosura, a beleza e querer, né, essa virtude. Ou seja, meus irmãos, aproveite para estudar. Toda essa ideia partiu, né, do meu estudo desse livro aqui, que eu estava meditando em casa, Irmã Amália e a Devoção à Nossa Senhora das Graças. Aí eu falei, poxa, meu Deus do céu, eu vou fazer essas meditações com os meus irmãos, né, de terça-feira. Falei sobre isso. Então o link desse livro aqui está aqui embaixo, porque são mais de 500 páginas com muito ensinamento de Jesus e de Nossa Senhora. E esse último aqui da mansidão, que eu meditei essas coisas, está nesse livro maravilhoso aqui, tá? A mansidão, a virtude do coração de Jesus. Aproveite que o nosso site está com promoção e isso daqui vai ser uma grande aquisição para você desfrutar dessa virtude maravilhosa. Me diga aí o que você achou de todo esse comentário. Eu sei que foi um pouco extenso, mas não tem problema. Se você não conseguiu assistir tudo, vai fracionando os pedaços, que a gente vai continuando aqui, trazendo as palavras de Nossa Senhora das Lágrimas e de Jesus manietado para a irmã Amália. E Deus te abençoe com essa virtude maravilhosa da mansidão. Salve Maria!